dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Comigo estão os nossos analistas, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com o rescaldo do clássico Porto-Benfica, em que o Futebol Clube do Porto ganhou 2-1 ao Glorioso. Pedro Cabrita, as hipóteses do Benfica se chegar a ser campeão esta época foram-se? Não, é mais difícil, obviamente, depois do empate em casa contra o Estoril, e acho que esse é que foi o resultado que ditou este pessimismo em torno do campeonato. Depois o resultado no Dragão foi um resultado, obviamente, que retirou a liderança ao Benfica no campeonato, mas não podemos deixar de ver que ainda existe uma jornada. O Futebol Clube do Porto desloca-se à Mata Real para jogar contra o Paços de Ferreira, que é a equipa sensação deste campeonato. Portanto, eu não acho que seja assim tão complicado que o Futebol Clube do Porto possa empatar na Mata Real. Portanto, acho que temos o campeonato a decidir até à última jornada, e acho que tanto o Benfica não deveria ter encomendado as faixas há 2 jogos atrás, quando ganhou ao Marítimo, nem o Porto pode encomendar as faixas já, porque ainda lhe falta um jogo e pode perfeitamente empatar, tal como o Benfica também empatou em casa com o Estoril. Pedro Filipe, és da mesma opinião? Achas que o Futebol Clube do Porto ainda pode vacilar na última jornada? Quer dizer, poder ainda pode, é óbvio que pode. Eu acho que o campeonato estaria mais equilibrado, ou que as hipóteses do Benfica seriam maiores, se o Paços de Ferreira não tivesse já garantido a qualificação para a Liga dos Campeões. Tendo garantido na última jornada que será a terceira equipa portuguesa na Liga dos Campeões, neste caso na pré-eliminatória, a motivação dos jogadores do Paços para fazer um bom resultado é diminuta, contrariamente à motivação dos jogadores do Porto, que sabem que uma vitória lhes assegurou o título. Por isso eu diria que neste momento há 90% de hipóteses do Porto ser campeão. E como é que vocês viram o jogo? Acharam que o jogo foi bem disputado ou houve alguma coisa que vos tenha incomodado, tanto do lado do Porto como do lado do Benfica? Pedro Cabrita. Bem, é assim, eu acho que o Benfica entrou bem, tanto entrou bem que marcou um gol. A única coisa que eu realmente não gostei foi a atitude dos jogadores no último terço do jogo. Acho que aí o Benfica, em vez de tentar apenas cortar lances, apenas estar a jogar à defesa, acho que o Benfica devia ter tentado agarrar na bola, devia ter tentado ter posse de bola e rodar a bola pelos seus jogadores. E acho que aquela substituição, a substituição do Rodrigo, acho que não foi um jogador, se não vejamos, é um jogador que tem, é o jogador que tem menos minutos, é o jogador que tem menos minutos do Benfica, e na altura crucial, na altura mais importante do campeonato, Jorge Jesus coloca o jogador menos utilizado. Isto teoricamente não faz sentido. Eu acho que seria muito mais útil se por acaso Jardel estivesse no banco, porque já jogou imensas vezes a titular, inclusive no primeiro terço do campeonato, ou um jogador para fazer longas corridas, por exemplo o Reta, que é um jogador que entra sempre e tem boa bola. Não percebi aquela substituição, e aí acho que Jorge Jesus falhou, e é a única coisa que tenho a apontar, porque o Benfica levou um golo no último minuto, quer dizer, é uma coisa que ninguém esperaria, não é? O Benfica não levou um banho de bola, o Benfica teve um pouco de azar, é verdade. Mas o Porto é o justo vencedor, Pedro Filipe? Ou achas que o empate teria sido mais justo? É assim, pelo jogo jogado, eu acho que o empate tinha sido um resultado justíssimo. O Porto acaba por ter o mérito e ser bastante feliz porque teve a audácia de arriscar, coisa que o Benfica nunca fez. Também era o Porto que mais precisava, mas Jorge Jesus volta a cometer um erro que comete todos os anos e teima em aprender, que é, tem sempre demasiado respeito, eu diria até, tem sempre demasiado medo de defrontar o Futebol Clube do Porto, sobretudo no Dragão. Sempre que o Benfica vai ao Dragão, nunca leva a tática habitual. Foi assim a primeira vez num célebre 5-0. Há sempre uma surpresa, não é? Quando o Benfica vai lá e de repente está David Luiz à esquerda, Sidney a titular, para travar o Hulk e todas as manigâncias para travar toda a gente, e o Benfica sai de lá vergado a humilhante. Adapta-se sempre à tática do Porto e não ao contrário. Não é? É que nem se adapta à tática do Porto, por isso simplesmente tem uma tática mais defensiva com medo do que o Porto pode fazer. Mas, Pedro, e nesta eu jornada acho que é normal, voltou a... Eu não acho que seja aqui normal. O Benfica com o Porto, empate porque o Porto não faz o mesmo quando vem à luz, por isso eu não acho que seja normal. E nesta jornada voltou a acontecer. O Benfica joga sempre em 4-4-2, com os dois pontas de lança, Lima e Cardoso. Começa com o seu melhor marcador do campeonato, o Cardoso, no banco, sendo que o Cardoso é tentado de uma forma melhor que o Lima. O Lima acaba até por marcar o gol do Benfica e por isso não é por aí. Depois o jogo, o Porto empata, também com um lance fortuito, a bola desvia do Maxi Pereira. O jogo está morto, há a substituição do Rodrigo, que o Pedro já disse, que é uma substituição claramente de vou pôr um jogador de características mais defensivas para jogar no meio campo, que vai funcionar como um terceiro central, porque estou satisfeito. Mas nem é para posse de bola. Não é para posse de bola, é simplesmente para cortar, porque estamos à espera de uma avalanche ofensiva do Porto, que não aconteceu, e é um jogador de características mais defensivas apenas para cortar
e para segurar o empate, porque estamos muito satisfeitos com o empate. A sorte e o destino traíram o treinador do Benfica e depois ele tem o comportamento que vai marcar a época, é a imagem que marca a época, que é Jorge Jesus a cair de joelhos no banco do Dragão e depois em contraponto os dois a chorarem, Jorge Jesus a chorar e Vítor Pereira a chorar de felicidade ao mesmo tempo, é a imagem que marca a época. Sim, eu acho que isso realmente foi o que marcou este jogo em termos psicológicos. Isto marcou e sobretudo acho que Jorge Jesus aí errou, porque um líder não pode cair de joelhos, não é? Um líder pode cair, não é? Mas cai só psicologicamente, não pode mostrar, ainda por cima no campo adversário, a pôr-se de joelhos no Dragão. Eu não gostei. Não é? Mas o Mourinho já o tinha feito também, por exemplo, e o Mourinho continua a ser um treinador que é reconhecido pelas suas capacidades. Não o faz da mesma forma. Jorge Jesus pôs-se de joelhos a chorar, quer dizer, é uma coisa humilhante. Jorge Jesus tem uma equipa para levantar, não é? Passado 2 dias ou 3 para ganhar a Liga Europa, não pode cair assim desta maneira. Os jogadores veem o seu líder de joelhos. Eu não acho que seja um erro, e o Jorge Jesus caiu de joelhos exatamente porque é um líder muito emotivo, tal como o Vítor Pereira também o é e disse-o. E havia tanta tensão acumulada, mas tanta tensão acumulada naquele jogo, que era manifestamente impossível podia ser um ser humano que depois de uma bola entrar para qualquer um dos lados não rebentasse numa reação destas. Era impossível. Mas tem consequências uma frieza nórdica ou qualquer coisa que um tem consequências claramente para o grupo de trabalho, não é? Não sei se terá. É um momento de fraqueza que toda a gente tem. Aconteceu exatamente o mesmo com os jogadores e depois toda a gente se põe de pé e se recompõe. E na flash interview o Jorge Jesus já não estava a chorar. Acho que é uma imagem que marca a época. O que aconteceu a Jorge Jesus, acho que aconteceu à totalidade dos adeptos do Benfica. Todos nós saímos derriados com aquela bola. O Benfica não perdeu o campeonato. É isso que eu não estou a perceber. Mas perdeu a liderança no campo do maior rival e perdeu grande parte das hipóteses que tinha de ganhar um campeonato. Como tu disseste bem, há 2 semanas toda a gente dava como garantido para o Benfica. E por isso, psicologicamente, é um abalo muito grande. É normal que assim seja. E o que é que vai acontecer aos treinadores? Vítor Pereira fala-se não irá renovar, Jorge Jesus já se pede a cabeça do treinador do Benfica. Ficam os dois, saem os dois, fica um, sai o outro. O que é que vocês acham? Eu acho que o treinador do Futebol Clube Porto, e olhando à história, acho que mesmo sendo campeão não vai continuar. Acho que já tem o futuro mais ou menos garantido, que é o não ficar no Futebol Clube Porto. E aliás já se fala até de clubes ingleses e gregos e turcos para o receber. Jorge Jesus, eu acho que vai depender mesmo das 3 competições. Não me parece que o Benfica consiga manter o Jorge Jesus se perder, por exemplo, as 3 competições. E mesmo que ganhe só a Taça de Portugal, não sei. Acho que depende muito da forma... Eu acho que vai depender do jogo contra o Chelsea. Acho que vai ser essa a última oportunidade. Pedro Filipe. Eu concordo com o Pedro. Acho que o destino do Vítor Pereira está traçado independentemente do que aconteça. Acho que tal como o Jesualdo vai ser campeão e vai acabar por sair. No Porto isto é normal acontecer. 2 em 2 anos, não é? É geral 2 em 2, o Joaldo ficou lá 3, foi uma exceção, por isso é que foi o único tricampeão. Mas é normal isto acontecer e ele não tem empatia nenhuma mesmo com os adeptos. Mesmo ganhando, ele não tem qualquer tipo de empatia com os sócios, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube do Porto. E vai sair, e eu digo mesmo sendo bicampeão, aparentemente vai ser, não acho que seja um grande treinador. Quanto a Jorge Jesus, acho que vai depender dos resultados. Jorge Jesus ganhar um dos títulos grandes, leia-se campeonato ou Liga Europa, fica. Se não ganhar nenhum desses títulos, não tem condições para ficar. Em 4 anos, um campeonato, 2 taças da Liga, e vamos lá, se ganharmos este ano a taça, começa a ser pouco para apresentar, estando à frente do Benfica, com um orçamento como o que tem, com uma equipa como a que tem, com as possibilidades como a que tem. Até porque esta época, Jorge Jesus está a fazer algo muito parecido com o que aconteceu a Peseiro em 2005 no Sporting, que é, estando tão próximo do céu, está a um passo neste momento de cair no inferno. É uma época de papel químico. Aconteceu mesmo ao Sporting. O Sporting vai à luz e perde o título, 3 dias depois perde uma final de uma Liga Europa. O Benfica pode-lhe acontecer a mesma coisa. A única coisa boa é realmente a parte financeira, que o Jorge Jesus consegue sempre potenciar imensos jogadores e fazer enormes vendas para o clube. Sim, isso não é suficiente. Então, por isso, Jorge Jesus vai para administrador da SAD Benfica. É a única comparação com o Peseiro que pode ser vista, não é? Passando para outro tema também importante da semana, foi reunido o Conselho de Ministros, uma reunião extraordinária. Muito se falou das divergências entre Paulo Portas e Pedro Passos Coelho. Já falámos disso também a semana passada, mas desta vez, aparentemente, a situação foi oficial, com Paulo Portas a não admitir que a taxa sobre as pensões fique no acordo com a Troika.
daquilo que vocês leram e daquilo que nós ouvimos também falar, acham que este é o princípio do fim da ligação entre CDS e PSD para o governo? Pedro Filipe? Sinceramente, eu já vi não sei quantos princípios do fim anunciados desta ligação. Não? Eu já começo a ficar espantado até como é que esta ligação ainda dura, porque é sempre assim. Sempre que há uma nova medida, sempre que há novas medidas de austeridade, sempre que há coisas a mexer, há sempre divergências, há sempre duas versões, há sempre o PSD a dizer não, está tudo bem, decidimos tudo em conjunto, e há sempre alguém do PP a dizer não, está tudo mal, nós não queríamos a medida A, a medida B e a medida C, e isto, regra geral, é a direção do partido, porque depois os outros militantes dizem nós não queríamos era nada disto, o que é que estamos a fazer, e as divergências são cada vez maiores, tal como dizemos a semana passada. Se algo estivesse bem, não tinha, que a meio de uma legislatura, de se arranjar um cargo de coordenador das relações entre os partidos da coligação. Quer dizer, isto não acontece quando alguma coisa está a correr bem. É notório. Ainda assim, mesmo com o tal cargo, eu não sei o que é que esse coordenador está a fazer. Antes era relvas, agora não sei quem é que é, não chegámos ainda a perceber. E sempre que há este tipo de medidas, há este agravamento das relações e das tensões. E eu já começo a ficar espantado como é que isto ainda dura. Pedro Carolina, achas a mesma coisa? Não, eu acho que a coligação vai se manter até junho do próximo ano. Acho que já se provou por variadíssimas vezes que a coligação não vai partir. Paulo Portas acaba de fazer o flic-flac à retaguarda, porque ele vem a público dizer que este é o meu limite, ou seja, é o meu headline, eu não passo daqui. Portanto, se adotarem estas medidas, estão a ir de encontro às minhas convicções e aos meus princípios. E depois, passado uma semana, passou a medida. Porque a medida passou. Foi para fechar a sétima avaliação da Troika. Mas Paulo Portas já sabia que para fechar a sétima avaliação da Troika tinha que ou fazer passar aquela medida ou uma medida alternativa. Então, se calhar, o mais lógico e politicamente o mais aconselhável era ele ter pensado primeiro na medida alternativa, aprovado essa medida alternativa junto da Troika e junto do seu governo, e depois sim vinha falar a público, porque senão faz uma figura de idiota, não é? Mas não haverá aqui também um choque, não só entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, mas também entre Vítor Gaspar e Paulo Portas? Nota-se que eles não falam muito um do outro, nota-se que mesmo a público eles não têm uma relação próxima como já se viu em outros ministros. Não haverá aqui também uma teimosia por parte de Pedro Passos Coelho em insistir em Vítor Gaspar e um afastamento, e por causa disso um afastamento de Paulo Portas? Neste momento já não há muita gente que não tenha graves conflitos, não é? Com Vítor Gaspar e com a sua política. Há pouco tempo uma figura do PSD veio pedir a sua demissão. E agora, quanto mais próximo estivermos das autárquicas, vamos assistir a isto. E vai ser muito engraçado. Vamos ver todos os autarcas do PSD, ou pelo menos os candidatos a autarcas, a demarcarem-se do governo e, sobretudo, da figura de Vítor Gaspar. Vão todos dizer, não, esperem lá, ele nem sequer tem cartão do partido. É um malefício que nos chegou aqui. Vítor Gaspar vai ser o Cristo crucificado que vai carregar sozinho a cruz da impopularidade deste governo. Mas haverá aqui também um dado que eu acho que é interessante, que é no Conselho de Ministros, e isso tornou-se público. As principais objeções do líder do CDS foram também partilhadas por todos os ministros do CDS e grande parte dos ministros do PSD. Ou seja, Vítor Gaspar parece estar cada vez mais isolado dentro do governo. Sim, mas eu acho que isso já é notório e acho que Vítor Gaspar só se aguenta por duas razões. Primeiro, porque internacionalmente tem uma força e uma projeção enorme e Passos Coelho tem medo que se Gaspar sair e se possa ter algum nível de consequências negativas para o governo. E depois a outra é quem é que vai para lá. Porque neste momento, quem é que quer substituir Gaspar no governo? Ninguém. Porque o governo já está quase a acabar. Não é? É como isto só no futebol, não é? É aquela equipa que está quase a acabar e que tem que ir buscar aquele treinador interino só para fechar a época. Quem é que pega na pasta das finanças agora? Será que Cavaco Silva já percebeu isso? Ele também reuniu agora o Conselho de Estado e, portanto, também haverá daí alguma decisão. Será que Cavaco já percebeu também que as coisas realmente não estão bem e tem que tomar finalmente uma posição pública? Não, isso é uma visão muito otimista. Eu acho que Cavaco Silva já há muito tempo que viu que tinha que intervir, mas escolheu não intervir e não o vai fazer. Eu acho que a convocação do Conselho de Estado é um mero proforme, só para não lhe dizerem que não faz nada e que está 40 dias calado em Belém, então convoca o Conselho de Estado e vais ver que não vai sair dali nada. Portanto, já muitas vezes foi convocado e o que aconteceu foi nada. Sentes a mesma coisa, Pedro Filipe? Achas que o Conselho de Estado não terá um impacto na vida social e na vida política?
Não tem, já percebeu que não tem, já foi assim quando foi na medida da TSU, o Cavaco Silva faz sempre isto, deve ser quando o Facebook está com problemas de login e ele não pode escrever lá nada, convoca o Conselho de Estado para fingir que vai ter alguma ação. Por isso, não espero que venha daí grande novidade, não acho que Cavaco Silva vá fazer uma grande reprimenda a Vítor Gaspar, acho que é exatamente como o Pedro disse, é um formalismo para nos fazer parecer a nós que o Sr. Presidente da República está aqui a zelar pelos nossos interesses, está aqui a acontecer alguma coisa. Mas na prática o resultado vai ser o mesmo de sempre, zero. Quero agradecer aos Pedros por mais uma conversa animada aqui no Olhar de Lince. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela vossa companhia. Se quiserem voltar a ver o programa, podem fazê-lo às quintas-feiras, ao final do dia. E não se esqueçam que também podem enviar sugestões de temas para olhardelince.fm@gmail.com. Da parte do Pedro Filipe, Pedro Cabrita e da minha, Filipe Carvalho, tenham uma boa semana.